Abra a câmera aí, Joãozinho, que eu estou com Cristiane Albano Meister, neuropsicopedagoga, que vem hoje falar pra gente sobre TDAH, TEA, TOD, nem sei mais tanta sigla que tem por aí, né? Bom dia, Cris, tudo bem? Bom dia, Seja bem-vinda. É um prazer imenso estar aqui, ter essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do conhecimento, né? Um assunto que hoje é tão preocupante, tanto para os profissionais da educação, professores, quanto família, né? Quanto pessoas que têm o contato com pessoas que são atípicas e não sabem lidar, e até mesmo aqueles que não têm laudo ainda, que precisa identificar a importância, né, de fazer uma avaliação. Cristiane, são tantas coisas, né, que passam aqui pela minha cabeça para te perguntar. Vamos organizar aqui o pensamento. A gente ouve muito hoje, né, falar, as crianças têm... Não, nós vamos começar pelo seguinte, tá? Vamos entender o que são essas siglas. Acho que esse é o nosso caminho aqui melhor. O que significa TDAH, TEA, TOD? O que são essas siglas? Tá. O TDAH é o transtorno de déficit de atenção por hiperatividade ou por somente uma desatenção. O TOD é o transtorno opositor desafiador. Tá. O TEA é autismo, né? E aí vai outras deficiências, né? Tá. Que tem vários transtornos. Que a gente hoje chama de os neurodivergentes, é isso? Isso mesmo. Tá. Neurodivergentes. A gente costuma dizer, as crianças, né? Mas com esse conhecimento que veio amplamente, né? Hoje a gente tem essa clareza, na verdade, a gente acaba encontrando muitos adultos aí, inclusive eu já tive entrevistadas aqui, pessoas já, né, maduras, né, com mais idade, jovens há mais tempo, como eu gosto de dizer, aprendi, adorei esse termo aí, que foram diagnosticadas agora, já nesse momento da vida, e me relataram assim, nossa, eu sempre fui a esquisita no colégio, eu apanhei dos pais porque eu era, né, eu não era desatenta ou costumava dizer assim, atrapalhada, né, ou não prestava atenção nas coisas, fazia tudo errado. E agora, na vida adulta, fui diagnosticada com TDAH ou autismo, em algum grau e tal, que isso também é uma coisa que eu quero entender. E é isso mesmo, a gente tem um bando de adultos por aí que tem esses transtornos, foram crianças assim, não sabem ainda ou já sabem. Gente, que loucura isso! Então, né, Jô? Infelizmente, né, foram sobreviventes pela parte acadêmica, principalmente, porque com certeza tiveram muitos prejuízos, né? E sofreram muito a questão comportamental, relacionamentos. Isso influenciou muito, tanto em casa quanto no espaço acadêmico, né? A motivação de estudar, por quê? Porque ele foi uma criança e um adolescente que provavelmente teve muita dificuldade para se alfabetizar, devido à sua hiperatividade, ele não era compreendido no tempo dele, então era podado. Quando ele tinha estímulo a mais, ele era podado, ele era chamado de o arteiro, o que não colabora na atividade que é apresentada, que é sempre inventar algo diferente, não está conectado na aula. A mente dele é diferente. Isso. Então, funciona assim, num outro... E ele tinha que dar conta de gerenciar aqueles conteúdos e então por isso que ele foi um sobrevivente. Sem ser compreendido, ele era um sobrevivente. E ele ia dando conta, ele ia achando estratégias para sobreviver. Até que, por um determinado tempo, ele conseguiu entender que algo realmente precisava ser entendido. Como é que é a identidade? Qual é a real identidade desse ser? Então, chega um determinado momento da vida que ele para e analisa. Quem sou eu? Por que eu tenho esses comportamentos? Por que eu não consigo me regular? Por que não dá certo o relacionamento? Por que eu me perco no tempo? Não consigo chegar na hora certa? Por que eu tumultuo
uma coisa tão simples? Por que para mim é tão simples uma coisa que para outra é tão difícil? E aí ele fica meio que perdido, então, às vezes lá com 30 anos, 25 anos, ele resolve fazer uma avaliação. E aí ele vai entender aí é uma outra quem vida. É ele. Isso mesmo. Principalmente questão de relacionamentos. A parte afetiva, ela é muito provocada, porque ele precisa da compreensão do outro para ele ter qualidade de vida. E ele precisa ser compreendido com seu companheiro ou com a sua companheira para que ele tenha noção de gerenciamento de tempo com a parceria do companheiro, para que ele tenha uma rotina estruturada junto com esse companheiro. Então, assim, são várias situações que é importante identificar, sim, para se ter qualidade de vida. Tá. Quais são as características, vamos passar um por um aqui, do TDAH? O TDAH, o que é imperativo, ele é mais fácil de ser identificado. Tá. Por quê? Vamos pensar ele criança. Tá. Com 4 aninhos, ele está em formação, mas só que com 4 anos ele já começa a apresentar uma desregulação no comportamento em algumas situações. Tá. Né? Então, esse comportamento ele vai agravando. Quando chega com 6 anos na escola, no ensino fundamental 1, que ele precisa ficar num espaço de 4 paredes, muitas vezes não tem educação física e artes, então ele fica com o pedagogo 4 horas naquele ambiente, só com intervalo de recreio, ele se sente entediado. E aí a professora, né, hoje os professores já conseguem sinalizar que algo está deixando ele desconfortável. Aquela criança, ela tem uma dificuldade de ficar ali presa muito tempo naquela situação. Essa seria a característica da hiperatividade que a gente fala. E a minha filha falou essa semana assim, o outro neto é 4 anos, ela disse, mãe, ele tá numa fase pestinha. Que ele tá bem agitado, né? Aí a gente já começa a ficar pensando. Porque é isso que é assim, ó, o que é uma criança ativa? Criança, gente. Criança pronta, criança Isso curiosa. mesmo. Isso criança mesmo. quer mexer, quer correr, quer fazer, quer pular, quer, né? Mas o que essa característica normal de uma criança diferencia da hiperatividade? Então, porque o que acontece? A criança que ela tem o TDAH, a gente consegue observar que não é um comportamento por estímulo que tem ao seu redor, mas sim por uma característica dela. É dela isso. Então, assim, se ela pede para ir ao banheiro lá na sala de aula, voltando no exemplo lá com a professora, e a professora diz assim, espera um pouquinho, e ele começa a ficar desconfortável demais, é porque realmente ele não consegue mais ficar naquele ambiente, ele tem que dar uma caminhadinha, ele precisa sair do foco ali para dar uma relaxada. O outro que é com estímulo, que não tem TDAH, mas que é agitado, ele vai entender e está tudo bem, ele vai esperar com mais facilidade e não vai se desregular, ele consegue manter um equilíbrio. A criança que ela tem essa energia a mais que a gente fala, que é de estímulos que recebe, que é bem ativo, ele consegue atender aos comandos e se controlar com mais facilidade. A gente pode dizer que uma criança que tem essa hiperatividade, que está dentro do diagnóstico do TDAH, ela tem uma ansiedade? É parecido com uma ansiedade. Parecido com uma ansiedade? Mas assim, Tipo, se tu disser para ela assim, mãe, eu quero uma água, já vou buscar. Mãe, eu quero uma água, mãe, eu quero uma... Sabe aquela coisa assim? Tudo tem que ser para agora? Mas esse para agora, ele vai pedir uma água. Se a mãe não dá, ele já vai lá e vai botar a cadeira e vai pegar água. Entendi. Ele não vai Ele ficar não frustrado. consegue... Ele vai achar um jeito de resolver. Né? Então, assim, por isso que eu digo que o TDAH, ele é muito inteligente. Sim. Ele só tem que aprender a lidar com as situações, né? Não perdendo o respeito, porque às vezes ele se estressa em alguma situação, então às vezes ele não tem muito filtro, então ele fala aquilo que ele veja e é real, é preto no branco, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar isso com eles, mas ele se resolve. Só que na parte acadêmica, ele sofre por quê? Porque é muito conteúdo para ele assimilar. Então, assim, o que é o ideal para o TDAH aprender com qualidade? Principalmente na parte da alfabetização, que é a base, o início, né? Que seja proporcionado conteúdos com pausa.
E aí é difícil fazer essa pausa lá com 25 alunos, né? Então ali, se ele não é reconhecido como TDAH, quem é ele? Essa pausa faz falta, então ele não consegue consolidar aquele conteúdo que ele está recebendo, né? E no TDAH a gente tem o oposto também, que é a falta de atenção, que é o famoso mundo na lua? Então, e esse eu acredito que seja o que tem mais prejuízo, Jô. Por quê? Porque o famoso no mundo da lua, como as pessoas rotulam, geralmente é as mulheres. Porque a mulher, a menina, lá na alfabetização, quem é ela? Aquela menina com lacinho no cabelo, arrumadinho, uma bonequinha, não se suja, porém, ela escuta, entra aqui e sai aqui, não processa. Por quê? Porque ela não está tumultuando a sala, mas ela está prestando atenção até na ponta, o apontador que está girando na ponta do lápis do colega. E aí, a percepção dela vai para aquele assunto ali, ela fica imaginando e aí ela sai fora do contexto. Certo. Só que ela não tem movimentos, então é difícil de identificar. E aí o que era para ela estar conectada, ela está desconectada, observando outras coisas. E tu disse geralmente são as meninas, mas meninos... Então assim, a questão da desatenção sem imperatividade, a maioria é feminino. Tá. Então tem os dois. Tem os dois. Tanto a imperatividade que tem, né? Ambos meninas e meninos, masculino e feminino, mas assim, mais predominante a desatenção é no sexo feminino. Tá. Porque geralmente já é do instinto homem ser mais agitado. Tá. Né? Então, o TDAH desatento, ele sobrevive de uma forma melhor no organismo masculino. Por quê? Porque o neurodesenvolvimento dele tem umas características mais fortes de personalidade. Então, é onde que ele se defende com mais facilidade. Então, ele consegue receber o estímulo, mas ele tem mais facilidade de voltar para o foco. Deixa eu ver se eu entendi. Então, vamos dizer que no TDAH a gente então pode ter um TDAH hiperativo, um TDAH hiperativo e desatento. Que a gente fala que é o combinado. Que é o combinado, que seriam os dois extremos, né? E só essa característica mais das meninas. Da desatenção. Da desatenção. Isso. Certo. Muito bem. O que é o TOD? Então, transtorno opositivo desafiador. O nome já assusta. O nome já assusta. O que é esse desafio, né? Que os pais, os professores têm que aprender a lidar com esse TOD, com esse transtorno. Ele tem uma característica forte, de uma personalidade forte. Então, assim, geralmente, quando ele é repreendido, regras, ele não aceita. Porque ele quer ser o dono da verdade. Ele quer conduzir, dependente de qualquer idade. Ele vai bater de frente e ele não vai aceitar, porque ele não tem a flexibilidade cognitiva, então ele vai ter muita resistência em aceitar a opinião do outro. Ele não tem essa parte do cérebro que trabalha, a flexibilidade dele é muito rígida, então ele não consegue gerenciar esse sentimento. Então, qual é o nosso papel? Família, professores, né? Pessoas que têm o contato. Simplesmente é mostrar para ele que ele é importante, que as coisas que ele faz é importante, mas ensinar ele que o mundo ali fora, né, tem regras sim, e que não é só o pai e a mãe que estão cobrando a regra, que existe uma rotina, e isso a gente vai implantando com muito cuidado para que ele vai assimilando que é positivo, porque dentro da personalidade dele, ele não aceita. Então, uma vez eu ouvi dizer assim, é tudo não. É sempre uma resposta sempre contrária àquilo que está sendo solicitado. Então, mais ou menos isso? É bem isso, João, porque o que acontece? Quando ele recebe um não, só ele pode dizer o não. Mas quando ele recebe o não, ele não sabe lidar com aquele não. Mas ele fala muito não.
fulano, vamos fazer isso. Não, não quero, não gosto, não quero sair, não quero aquele lugar, não quero isso, não quero nada, não quero ir para a escola, não quero fazer tarefa. O que pode ser confundido com uma teimosia. Isso, com a falta de disciplina da família também, que muitas vezes a família vai deixando a criança fazer o que ela quer, porque ela gosta, e a criança ela não pode fazer o que ela quer, ela tem que aprender com o adulto, aí modelando. Tá, né? Porque agora tu entrou num Aí existe ponto... a birra e existe o TOD. Então, a gente precisa exatamente, nós vamos daqui a pouco entrar na família, né? Agora nós estamos entendendo aí como funcionam essas mentes. Só que a família tem um papel importante, daqui a pouco nós vamos entrar aí. Porque assim, por que é importante a informação, né? De repente você tem em casa uma criança com esse transtorno e você, né, por a gente não ter a informação, vai rotular como uma criança teimosa, birrenta, mal educada, né? Nossa, que criança difícil, mas você quer pau de lá, não sei o quê. E às vezes, né, pode ser que tenha um transtorno ali, então o quanto é importante a gente ter a informação e buscar, então, um diagnóstico adequado para então entender como o passo seguinte, né, como vai se lidar. Eu tive uma situação com uma pessoa próxima e que eu estava na casa dela e a mãe dela me disse: ela tem TOD. Daí eu já tinha, né, um pouco assim, sabia como era, mas eu nunca tinha estado perto assim de uma criança. E aí na hora do almoço, eu disse: prova isso aqui, que delícia, não sei o quê. Ela já é maiorzinha, né? Daí ela disse: não gosto. Daí eu disse: mas a gente tem que aprender a comer coisas diferentes, tem que provar. Como que tu sabe que tu não gosta se tu nunca comeu? Eu não gosto, não quero. Aí eu senti. Eu disse: opa, eu acho que é isso aí o tal do TOD, né? Porque e aí a mãe dela fez pra mim: não força, porque ela não vai saber lidar com a frustração e ali ela vai se desregular e pode não acabar bem. Aí ali eu tive uma, né, lição de como é. E a mãe já... entendeu o gatilho. Entendendo e tudo e tal, né? Então tu vê como é a ignorância da gente. Porque o que era feito no passado, né? Eu fui criada assim, né? Quem é mais velha, eu fui criada assim. Come, tem que comer, engole, é bom, é isso, tem que comer e fim de papo. E come isso aí que é o que tem. A gente foi criada assim. Não tinha não querer. Isso isso que tem na mesa, é isso que tem que comer. Né? E se não comesse, teimosa, apanhava ainda. Mas aí a diferença, né, Jô, que assim, quem não tem o TOD e tem hábitos de fazer birras, é questão de... é comportamental, né? É falta de limites. O adulto ser firme e falar não é não e manter a postura. Só que hoje em dia, por que está muito confuso? Porque o sistema mais rígido, que também não era correto, mas assim, hoje os pais estão deixando muito à vontade o papel de educação. De ter esse pulso firme, mostrar na casa como que deve ser a rotina, quais são as contribuições que aquela criança, sim, já pode fazer, colocar a criança no compromisso, ensinar ele no compromisso, desde criança, a ter os seus limites podados pelo adulto, né? Porque é o adulto que vai gerenciar isso. O adulto que vai saber aonde que ele pode e o que não pode. Só que a gente percebe que os pais trabalham 40, 60 horas, né? Pai, mãe, ausente. Então, fica aos cuidados de terceiros. Então, um dia fica na casa da avó, é uma rotina diferente. Ele já vai sabendo que ali ele pode chegar até um certo ponto e vai dominar aquela situação. Ele já sabe que lá na avó eles conseguem fazer isso. Aí ele fica na casa de uma madrinha, ele já conhece o ambiente, tenta também e já sabe.
Aí a madrinha diz, mas ele vem aqui só na quarta-feira, então eu deixo ele ver TV a tarde inteira, eu deixo ele ficar na piscina a tarde inteira, eu deixo ele brincar com esse joguinho no celular, porque ele só vem na quarta-feira. Então ele sabe que lá ele domina isso, está dominado. E ele vai entendendo dessa forma, que ele não tem limites, que ele já passou a conversa, digamos assim. Então, quando ele chega em casa, que tem o contato com o pai e a mãe, o pai vai querer cobrar alguma coisa, ele vai dizer, não quero fazer, ele vai se jogar no chão, ou ele vai fazer de conta que ele esqueceu. Mas por quê? Porque ele sabe que eles estão muito ausentes. Então, assim, a educação que eles estão direcionando para os outros não está surgindo efeito. E a criança fica desregulada, porque, na verdade, a criança sente, sim, muita falta dos genitores. E, querendo ou não, essa presença ela tem que acontecer e tem que ser firme. O amar é ser firme, é cobrar, é ensinar, né, de uma forma educada, não é batendo. Mas quando tu cresce, vendo o teu filho crescendo e dizendo, filho, não é legal fazer isso, por isso, por isso. Ele tem uma referência dos genitores. O meu pai falou isso. Eles trazem esse contexto na escola. A vó e vô é um problema para vocês, né? Muito. Eu sei, eu tenho consciência do meu papel. O meu neto mais velho é essa criança que circula em muitas casas. Muitas casas. E a família é grande assim, né? Separa de casa com outra, né? Então, assim, é um monte de gente, né? A grande família. E ele acaba ficando em muitas casas. E uma vez ele disse assim pra mim, porque lá na casa do pai não pode fazer isso. Porque lá na Dinda não sei o quê. E daí onde ele disse assim, daí eu pensando, né? Eu disse, meu Deus, que bagunça na cabeça desse menino, né? Mas a gente entendeu, aí ele disse uma vez, vó, é muito simples, cada casa tem sua regra. Então, viu a percepção da criança? Exatamente. É isso. E aí, se lá na casa que ele está, naquele determinado dia, se o adulto não se comporta como adulto, a criança vai dominar a situação e vai achar que está tudo bem. Eu achei tão interessante a percepção dele, né, e a adequação dele. Ele sabe que... Outro dia ele chegou e ele disse assim, vó, como as pessoas ficam com a TV ligada assim o tempo todo naqueles noticiários com coisas ruins, né? Aqui em casa a gente não é assim. Eu disse, pois é, Pedro, cada casa e tal. E ele não gostou, né? Eu disse assim, então, talvez tu te retira, não fica naquele ambiente e tal. Mas eu achei muito interessante quando ele disse, vó, cada casa tem suas regras. Eu sigo as regras daquela casa e ponto. Eu achei muito interessante. Agora, esse negócio de estar falando da firmeza, ontem aconteceu lá em casa. A Sofia estava dando um corretivo nele, e ele sentadinho lá no sofá e ela firme, e eu já com meu coração em frangalhos, né? Eu já queria ir lá, né? Pegar ele, não, vem com a avó. Eu só entrei na sala, minha filha me olhou. Não. Aí eu juntei, botei o rabinho no meio das pernas com os outros e vazei, que eu ia entrar pra ralhada também, né? Gente, vó é um ser difícil, nós somos o problema dos neurônios. É verdade, a gente ri, mas é verdade, gente, porque tudo que a gente quer é botar aquela criança debaixo do braço, né, na asinha da avó e proteger de tudo, né? Mas não dá. Muito bem. TDAH, o Todd, que eu considero assim bem... Um problema bem sério, assim, né? pra gente aprender. A gente tem que aprender muito a lidar com ele. Tá. Né? Tá muito difícil, assim, a relação família. Né? E aí, o que acontece? A relação escola e família. A escola sinaliza para a família que precisa mudar alguns comportamentos de rotina em casa. Mas a família não consegue achar um meio também de mudar uma rotina para lidar
com essa criança, com esse adolescente, e acaba que às vezes largando de mão. E aí isso é muito triste, porque quando chega para a terapia, quem é essa criança, quem é esse adolescente? Ele está dominando uma situação em casa. Ele Quem vai tem que ir para a ele terapia mesmo, é a criança ou é a família? Então, e aí é ali que é o problema, porque aí a gente chama os pais para conversar, o pai conversa e diz assim, eu estou trazendo ele aqui e espero que dê certo. E aí a gente tem que conscientizar que é um trabalho de formiguinha, mas de equipe. Escola, terapia e família. Porque é uma rotina que tem que acontecer em todos os lugares. Então, assim, ali no consultório é o quê? Conversar com a família, estimular, sinalizar algumas coisas para o paciente, né? Para ele ter mais qualidade de vida. A gente faz todo esse manejo ali. Porém, a receitinha vai para a família e também vai para a escola. Mas essa receita que vai para a família tem que ser seguida à risca. E a gente gosta de dizer assim que tem validade de 7 dias. Porque se eles conseguem 7 dias manter uma rotina firme, na próxima terapia a gente dá outra receitinha, vai fazendo os ajustes, vai aparecendo a evolução e ele vai se sentindo pressionado, mas ele vai aceitando. Porque todos os ambientes que ele circula está falando a mesma linguagem. Então isso vai modelando ele. E aí ele vai tentando ser mais flexível em algumas situações, porque lá na escola, quando ele quer bater de frente com um professor, e o professor não dá ênfase para aquele gatilho, desvia o assunto, muda a situação, deixa ele sem chão, então ele não tem plateia. E aí o professor já sabe que se o fulaninho chegar perto dele vai ajudar mais a dar uma relaxada, essa tensão que ele está, então o professor já dá uma piscadinha, já se comunica com aquele coleguinha que pode fazer um movimento, sabe? Então a gente acha os parceirinhos lá na escola também que podem contribuir. Então ele vai se sentindo mais relaxado. Então assim, pode ser que em 5 dias na escola não deu problema nenhum, em 5 dias em casa não deu problema nenhum. E tá tudo bem, agradeça que tá tudo bem, mas pode ser que no sábado, mas pode ser que no sábado ele se desregule. E quando ele se desregular, o que fazer? Né? Quando ele chutar, fazer aquela birra de ficar tenso, de se irritar, né? O que tem que fazer é o quê? Deixar ele no momento dele, porque vai passar. Se ficar ali junto com ele, cobrando e falando, vai potencializar essa área que está rígida. Ele não vai conseguir relaxar. Certo. Quando nós somos chamados a atenção... Tem alguma atividade que ajude uma criança com TOD a relaxar? Sim. O que ele gosta de fazer? Se ele gosta de comer alguma coisa e naquela hora tem para oferecer, é interessante, por exemplo, ele está tenso, foi lá para a rua, coloca em cima da mesa, por ali, aquilo que ele gosta de comer. E sai desse ambiente, porque talvez ele vai entrar e ele vai sentir um prazer, ele vai ver que está ali. A gente precisa sinalizar algumas coisas para ele voltar para o prazer, para ele ter prazer. Então, às vezes, ali quando ele vai comer aquilo ali que ele gosta, ele vai sentir o prazer, então aonde que ele dá uma relaxada e é mais fácil de acalmar. Um exemplo de comida, né? Outra coisa é, deixa ele livre, se ele saiu ali na rua, tá no pátio, deixa ele ali, ele vai ficar ali, ele vai olhar, vai ficar com raiva do mundo, mas ele não vai bater em ninguém, ele não vai se machucar, talvez ele vai chutar, mas é um momento dele explosivo naquela hora. Mas quando se tem plateia, aí pode ser que leve 20 minutos, 40 minutos de fúria, num contexto horrível de discussão. Então, o interessante é não potencializar. Perceber o gatilho, muda a situação, deixa ele ali, sai daquela cena, que aí não tendo plateia, ele não vai dar ibope para aquela desregulação. Entendi. O autismo, né? O espectro autista, ele tem vários níveis. Como que a gente caracteriza? A gente tem os níveis de suporte, né? O nível 1, o 2 e o 3.
Eu acredito, assim, acompanhando os nossos pacientes, e uma percepção minha que o nível 1 sofre mais. Porque quando a gente começa a conversar com ele, a gente consegue perceber o quê? Que o nível 1, ele está inserido na sociedade. Vamos falar de adolescentes agora. Ele está inserido na sociedade, ele tem que lidar com algumas situações que ele tem uma sensibilidade, questão de textura, e ele está ali no meio, e ele às vezes precisa estar numa sala dessa, com essa iluminação, e ele se sente desconfortável, mas ele está lutando para ficar aqui. Não é fácil, mas eu quero estar aqui, eu consigo. Pertencimento. Então dentro dele, ele está lutando muito contra isso. Então ele acorda sabendo que ele tem que enfrentar muitos desafios durante o dia, mas ele não desiste, ele enfrenta. O nível 2, já em algumas situações, ele não vai conseguir enfrentar. Então, o nível 3, tanto faz como tanto fez. Então, para ele, a realidade do mundo não importa. É só o que mundo dele. Então, assim, entre esses 3 níveis, por isso que eu digo que o 1, ele é guerreiro, porque ele quer, ele faz o movimento para estar ali. Ele tem consciência então ele sofre porque ele está tentando lidar, mas ele busca mais ajuda. O adolescente de suporte nível 1, ele chega e ele diz assim: eu quero aprender a lidar com isso, eu preciso. E eu acho isso o máximo, assim, porque... Cristiane, a Sabrina Ribeiro Costa está perguntando aqui, quem diagnostica TOD? Tu faz o diagnóstico? Eu faço a avaliação para rastreamento dos sintomas. Daí, como que acontece a minha avaliação? A gente faz entrevista com a família e também a observação de 8 sessões com o paciente. Porque ali a gente vai trabalhar todas essas questões. Se é uma atenção que vem pelo não rígido, de uma rigidez cognitiva, ou se é uma rigidez que vem por estímulo que eu queria e eu vou dominar essa situação. Porque eu já tentei isso e eu já consegui. A personalidade vai se formando dessa forma. É uma coisa mais comportamental mesmo. Isso. E aí, quando é nesse sentido, a avaliação ela vai identificar. Mas assim, não é numa única consulta e numa entrevista com a família. A gente tem que conhecer quem é aquele ser. Certo. E esse conhecimento... Para ter esse diagnóstico seguro, né? Isso mesmo. De ter... Porque se tiver indicativos, né, ali na avaliação vai aparecer. E aí a gente encaminha para os profissionais que precisam dar sequência, né? Que é o neuro, da saúde mental, para poder validar aquele laudo, aqueles indicativos que os testes apontaram. Para poder encaminhar para a escola também, fazer todo... É muito, muito importante saber a real identidade dessas crianças. É muito importante. No caso esses diagnósticos, né, tanto do TDAH, do TOD, do autismo e tal, são esse mesmo processo. Isso. De observação, de conhecer esse ser. Isso. Tanto é que os profissionais, os médicos, quando a família procura com essa queixa, eles solicitam a avaliação. Porque ali, na conversa com os pais, eles vão entender o básico resumido de uma fala da família, em 50 minutos. E aí, o que ele faz? Ele solicita uma avaliação para avaliar o neurodesenvolvimento daquele paciente. E aí ele já manda ali no encaminhamento qual é o objetivo da avaliação, porque ele já sinalizou que talvez tenha aí indicativos para tal transtorno. Porque na primeira entrevista... Muitas crianças hoje que são encaminhadas, né, para uma avaliação, para um diagnóstico, né, vão por causa do colégio, né, das professoras que já observam, né? Então, isso eu tiro o chapéu, assim, para minhas colegas, que eu também sou pedagoga, porque a escola é a parceira que vai cuidar do filho que tem transtorno. E eu digo isso por quê? Porque na gestação não está sendo planejado para ser mãe e pai de filhos atípicos.
E aí quando nasce e começa a observar atraso no desenvolvimento, o pediatra diz, vamos aguardar mais um mês para ver se desenvolve, vai o estímulo e não vai. E o pediatra já sinaliza, algo está acontecendo. A família bota dentro de uma bolinha, leva para casa e vamos pensar que está tudo certo. E aí não leva para a creche, porque já tem receio. Está com atraso na fala, demorou para caminhar, alimentação bem seletiva às vezes, mas não, ele não gosta. Eu nunca ofereci. Quando está em contato com a família, é uma negação da família. Eles colocam numa bolha. Só que quando chega com 4 anos e ele é obrigado a matricular na escola, no pré-escolar, um mês dentro do espaço, com esses profissionais, eles já vão sinalizar. E aí os pais chegam para mim e dizem assim, eu estou aqui porque assim, até hoje meu filho não teve nada. Agora foi só botar na escola, aquela professora, eu não gostei dela, mas ela cismou com meu filho. Porque o fulano também é assim e ela não chamou para conversar. E eles chegam assim, com uma dor, com uma raiva daquele profissional. Né? E aí o que eu faço nesse momento? Calma, calma. Vamos pensar o seguinte, que a escola está sinalizando que está preocupada com o desenvolvimento do teu filho. Não é um diagnóstico. Ela não está te dizendo que tem alguma coisa, mas ela está preocupada e sinalizou. E tu tem que entender que ela é parceira do desenvolvimento do teu filho. Porque lá ela é profissional, que ela entende sobre algumas áreas que ele precisa estar bem desenvolvido. Então, acalma o teu coração, vamos fazer a avaliação, depois a gente veja. E aí, é um processo que, depois, quando dá o resultado, se dá para indicativos de transtorno, ele diz assim, como a gente foi negligente. Aí ele vem e conta a história, que o pediatra falou, que às vezes precisou levar na psicóloga para conversar e a psicóloga falou algumas situações. E aí ele se abre lá no final. Né? Que se ele tivesse conversado no começo também para mim seria alguns pontos importantes. Mas eles chegam, quando vem com acompanhamento da escola, são poucos que vêm assim, grato pela escola estar sinalizando. E o que é que eu quero deixar aqui, o reforço para os professores? Que não fiquem com medo de encaminhar os seus alunos. Não é porque eu quero pacientes no meu consultório, mas é porque esse papel, esse movimento tem que sair do profissional da educação, principalmente, porque é ali que você vai observar esses pontos que o pai, às vezes, não está tendo ciência. Então, você em contato com a criança tem esse compromisso, é um dever. É um dever que o profissional da educação tem, né? Até porque, quando a gente falou do TDAH, também tem muitos alunos com TDAH que têm outros transtornos associados, que transtornos de aprendizagem, né? Que a gente fala, que é a dislexia, que é a questão da leitura e da escrita, a descalculia relacionada à matemática. Então, são áreas que, se a criança está lá no pré, de 5 anos, finalizou o pré, ele não conheceu o alfabeto, não conheceu as vogais. Quem é ele em 2 anos de pré? Não tem noção do raciocínio lógico da matemática, o básico, da construção para o processo da base do primeiro ano. Se essa criança ela não tem essa base construída no pré para chegar no primeiro ano e desenvolver essas habilidades, é porque ali já existe um atraso. Então, quando chega no primeiro ano, o professor já veja, em um mês, que ele precisa ser trabalhado algumas áreas cognitivas, sim, que alguma coisa está acontecendo. Né? Então, é ali. Então, assim, agora até abril, os pais aí que estão com os filhinhos dentro dessa bolha, acalmem o coração, porque é um processo que o professor está avaliando e se ele chamar, agradeça, porque ele está sinalizando que está preocupado com o seu filho. E pensar, né, que se essa criança realmente tiver um diagnóstico e tiver orientação, que você estará oferecendo qualidade de vida para ela, entendendo como funciona aquela mente, né? Teve uma vez 3 adolescentes aqui que fazem teatro com a Leia Batista
E os três sentadinhos aqui no sofá e disseram isso pra mim. Nós três aqui somos neurodivergentes. Os três, assim, né? E eles disseram o quanto o teatro era maravilhoso para eles, porque eles disseram assim, em cima do palco a gente pode ser a gente, sabe, a gente é livre, né? Não tá, eu achei aquilo tão forte e de uma autopercepção deles assim tão madura já, sabe? De lidar, né, e realmente era bem perceptível assim, né? Mas eu achei assim encantador e só se chega a essa, né, vamos dizer assim, a viver em paz com quem se é, né? Quando Se tu tiver um apoio, se tu tiver um conhecimento, uma orientação. Quando se conhece, quando se tem a sua real identidade. É isso que eu trabalho muito, essa fala, assim, ó. Depois da avaliação, a gente vai conhecer a sua real identidade, e aí você vai conseguir lidar com algumas situações, porque tu vai perceber como que tu deve se comportar naquela situação. Tu não vai ser o esquisito da situação, exatamente. Tu vai se posicionar de uma forma que tu se sente confortável. E isso é o que faz tudo valer a pena. Exatamente. É o autoconhecimento, né, que é necessário para todos nós e que só nos ajuda, né? A Sabrina está contando aqui que filho dela é autista de 4 anos, né? Tem autista de 4 anos, é bem seletivo na escolha da comida, né? Come arroz, só come arroz. O problema é o preconceito dos pais, às vezes fecham os olhos e não querem ver, né? Eu desde um ano procurava pediatra e dizia que era normal o atraso, e eu sempre dizia que não exige, não entendi aqui. Meu menino escreve só o nome dele e o resto não reconhece. São processos, né? São níveis aí que vai com orientação, né? Avançando. Nós vamos chamar os nossos apoiadores culturais, tá? E aí na volta a gente vai entrar em 3 temas aqui que eu acho importante a gente trazer, né? Dentro desses temas aí. E se você tiver aí alguma pergunta para fazer para a Cristiane, já aproveite agora e manda aí pra gente, que a gente aproveita a presença dela aqui. A gente já volta, não saia daí. Agora, gente, eu fui ler aqui direito o comentário aqui da Sabrina, eu entendi, viu, Sabrina? Agora entendemos bem aqui, tá? Então ela disse que ela, desde um aninho dele, ela procurava pediatra e a pediatra dizia que era normal o atraso. E eu sempre dizia que não, e exigia uma avaliação com o neuro. Tá? Agora entendi aqui a Cristiane está dizendo aqui que até gostaria de conversar contigo, viu, Sabrina? Então, é importante, né? Ter esta consciência. Porque esse é um problema, né, Cris? A família não aceitar, a família não entender que, gente, tá tudo bem, né? Se você procurar um auxílio profissional, é que você, tanto para a criança, para o adolescente, como para a própria família, a qualidade de vida. Com certeza, porque o que os pais eles têm que ter consciência, né? Que o papel da família tem que acontecer. Tem que acontecer. Porque o que eu digo para os pais que me procuram? Né? Eles chegam com um sentimento de muita preocupação, né? Com uma coisa que está... Meu filho tem um problema. Que aquilo está incomodando e todas as pessoas que convivem ao redor estão sinalizando que algo tem, mas ele é inteligente, ele faz isso, ele faz aquilo, né? Só que aí no meio dessa frustração, dessa explosão de sentimentos que eles estão vivendo, que eles não sabem gerenciar algumas situações em casa, que o filho está
sinalizando o que tem que ser feito, o que não tem, porque assim, se o filho diz que não quer ir em tal lugar, eles não conseguem ir. Se o filho não consegue ficar dentro de uma igreja, por exemplo, eles não conseguem ficar. E o porquê disso, né? Então, assim, o que a família tem que entender, que eu digo? Acalma o teu coração, vamos fazer a avaliação, vamos entender as fragilidades e vamos aprender juntos a lidar com as fragilidades do teu filho, que só assim vocês vão ter qualidade de vida. Exatamente. É qualidade de sono, qualidade de rotina, qualidade de sair de casa, curtir ambientes, porque dessa forma eu acredito que está muito difícil. Então, quando eles entendem que a terapia, o suporte, identificar tudo isso é um conjunto que vai favorecer, eles entendem que eles não estão sozinhos. E aí eles aceitam, e aí é um outro modelo de vida. E ver os progressos acontecendo. E uma coisa que eu sempre digo também é assim, e não fica comparando com o teu outro filho, por quê? Comemora as pequenas conquistas, principalmente quando se trata de terra. Por quê? O pouco é muito. Então, assim, para ele lidar com aquela situação e ele aceitar, às vezes vai levar 2 meses, 3 meses para aceitar um alimento, para aceitar uma textura, para aceitar colocar um tênis. Né? Então, assim, é devagarzinho que a gente vai modelando essa situação. Então, assim, deu certo, comemora. É uma conquista muito grande. Né? Tem que aprender a celebrar os mínimos detalhes que está sendo feito. Perfeito. Inclusive, frustração foi bem a palavra assim que me veio na cabeça, né? Uma sensação de que, nossa, né? O meu filho tem um problema, não é normal, alguma coisa assim, né? Tipo, esse pai e essa mãe também precisam de ajuda. Então, buscar o profissional é para a família toda, né? Na verdade, esse profissional vai atender a família toda. E a gente reforça o quê? Que é muito importante a presença dos genitores nessa participação de rotina, de entender o desenvolvimento do filho. Então, casais separados, onde a criança tem uma guarda compartilhada, ambos vão ter Independente, tem que pensar no filho, independente da situação que aconteceu, né? Mas a preciosidade desse relacionamento que um dia deu certo está ali. Exatamente. E ele precisa do apoio, do compromisso de ambos. Então não dá para... Porque ali estão as figuras... Não dá para deixar de responsabilidade da genitora porque mora junto, porque quando ele ir para a casa do pai ou estiver com a família do pai, ele vai precisar ser compreendido, então a família lá também tem que estar preparada, né? Porque muitas vezes acaba que essa relação acaba e o pai acaba perdendo o contato, ele não consegue mais se aproximar do filho. Por quê? Porque ele não está se permitindo aprender a lidar com o filho. Então isso é muito sério, porque o filho, independente, menina ou menino, a presença masculina é importante para o desenvolvimento também dele. Então, precisa sim dessa parceria. Tá. Agora vamos olhar por um outro ponto de vista. Costuma-se dizer, né, que os neurodivergentes são muito inteligentes, que eles têm uma capacidade, né, percepções diferentes, fala-se em hiperfoco, em coisas que eles conseguem perceber diferente, né, com mais uma inteligência diferente. Isso é mito? Isso é verdade? Então, vou dar o exemplo do TDAH. Tá. O TDAH, quando ele quer alguma coisa, ele consegue prender o foco da atenção. E aí, o que é esse foco de atenção? Meta. Ele coloca a meta e ele vai. Então, assim, ele vai expandindo. Isso é bom, não é bom? Ótimo, porque energia ele tem. Tá. Né? Então, assim, questão de gerenciamento de tempo. Ele se perde no gerenciamento de tempo, mas ele cria estratégias para gerenciar esse tempo. Então, assim, quando ele tem
essa clareza que ele tem TDAH e que ele se perde no tempo, que ele tem dificuldade de filtrar uma conversa que às vezes ele pode ofender alguém, ele sabe com quem ele deve contar. Então ele vai aproximar de pessoas que vai estar ali para regular ele. Uma esposa, um namorado, uma namorada, né, um profissional que trabalha junto. Sempre ele vai estar próximo de alguém que está ali para regular isso, porque ele está focado naquele objetivo e ele quer muito. Então ele se permite ser regulado. Quando alguém chama atenção, ele aceita e está tudo bem e vamos para frente e ele vai. Por quê? O cérebro do TDAH, ele tem mais neurônios, então assim, tem muitas informações acontecendo, então ele é acelerado. Só que esse aceleramento, ele precisa de um tempo para consolidar. Então, quando ele tem o foco, ele consegue manter esse equilíbrio para consolidar a informação. E aí, quando ele consolida, dá aquela explosão de novo e ele vai. Consolida, só que aí ele precisa do foco para fazer isso. Então, por isso que a gente diz que o cérebro do TDAH é muito inteligente, porque tem muito mais sinapses se conectando do que um cérebro sem TDAH. Tá. Isso no caso do hiperativo, né? O hiperativo. O desatento, ele consegue também evoluir muito, cuidando do quê? Da desatenção. O foco dele é a desatenção. Então, ele também busca mecanismos para isso. Existe também a questão da medicação, que às vezes vai ajudar muito na concentração. Então, para muitos casos, fazer uso de medicação vai ajudar nessa questão da desatenção. Tipo o Vyvanse. Isso. Que tem gente tomando aí assim... Então, mas é a questão da medicação... Eu conheço um monte de gente tá tomando Vyvanse assim como... Sabe? Mas a questão da medicação... Complicado isso. Ela tem que ser regulada se chegar num extremo que o comportamento não está conseguindo. Porque assim, se tem uma vontade, partiu a vontade dessa pessoa que é desatenta, essa vontade, ela vai ser trabalhada com um comportamento. Então, ela precisa fazer um movimento, ela vai forçar a parte neural para fazer uma ligação, que é as sinapses que vai consolidar, porque ela quer muito. Então, às vezes, ela consegue sem a medicação. Então, tem que tentar, né? Qual é o teu objetivo, né? Mas, às vezes, se envolve, por exemplo, estudar, concentração, memorização de conteúdos, e ela faz os exercícios de parar para consolidar e volta, e não consegue, realmente ela não está conseguindo, né? Mas, assim, estar no ambiente, ficar desatento, será que realmente você precisa? Qual é o teu objetivo nesse ambiente? Porque tu tem que ter clareza disso. Isso. Então, assim, qual é a meta? Acorda de manhã, anota os teus compromissos e qual é a tua meta de hoje? Anota. Chegou de noite, deu conta? Não. Por que eu não dei conta? Tem que fazer essa reflexão. Porque se o adulto não olhar para trás e ver os pontos que faltou, não é o remédio que vai ajudar, mas é o compromisso dele. Né? Então, assim, às vezes pensa que vou tomar um remédio e vai resolver. Não. Às vezes, sem tomar o remédio, tu vai ter que fazer o exercício para tentar resolver. Que é se organizar e ter anotado o teu compromisso. Mas o dia é muito grande e eu vou acabar esquecendo, sou desatento. Então, meu amigo, tem uma outra solução. Divide o dia no meio, não tem desculpa. Tá. Até meio-dia, quais são as tuas metas? Vai dar conta. Se não deu conta meio-dia, analisa o porquê que não deu conta e cuida da meta da tarde. Porque tem que ser firme nesse sentido para poder lidar com essa informação que tem que ativar. E às vezes o movimento de persistência ativa. É sentir o prazer de ver que deu conta da meta e consegue regular. Tem muitas pessoas também fazendo uso do CDB, né? Que é o canabidiol. Qual a tua percepção? Então, assim, a questão dos medicamentos, eu vejo assim que isso é muito particular da realidade de cada um. É muito individual, porque cada um tem um contexto. Né? Então, às vezes, ele não consegue lidar com aquela situação. Né? Porque o ambiente onde ele vive não está contribuindo. Né? Tá. Muito bem. Por que, Cris,
tantos diagnósticos? Nós estamos diante de uma nova sociedade, de um novo ser humano, porque é muito diagnóstico, né? Mas o que acontece com relação a isso, né? Há um tempo atrás, a gente não via falar esses nomes, certo, né? Então, o que a gente via? O fulano não está se desenvolvendo. Tá. Ele Aquela criança tem problema. Ele é atrapalhado, né? Só que aí o que aconteceu no meio desse caminho todo, né? Hoje, se eu sou neuropsicopedagoga, é porque foi uma coisa que eu sempre me preocupei que o aluno não aprendia. Então, o que ele tinha? Eu queria entender, porque eu sabia que ele tinha capacidade de evoluir, mas eu não conseguia descobrir, e aquilo me irritava. Então, quando eu vi o que a neuropsicopedagogia fazia, eu me encantei, me apaixonei, é isso que eu preciso aprender. Mas por quê dessa coisa que me sufocava? Porque eu sou filha de professora. E eu cresci vendo a minha mãe pedagoga levando o planejamento para a mesa da cozinha da nossa casa e ficar pensando naquele aluno que não aprendia. Então, assim, há muitos anos atrás, ele estava lá e ele não aprendia. E a minha mãe estava pensando, como que eu vou fazer, como que eu vou aproximar se eu tentei isso, se eu tentei dessa forma e não vai. Então, assim, hoje o filho dele, o neto dele, está comigo. Então, assim, é uma genética, mas assim, lá atrás os avós não foram identificados. Só que hoje tem mais suporte. Hoje, o professor vai para casa, pensa com muito carinho de que forma. Só que o professor sabe, não, mas se tem um atraso, a gente precisa investigar. Tem meios para isso. Então, assim, antigamente eles eram sobreviventes. Então, hoje não, hoje existe sim mais oportunidade para se identificar. Só que também existe assim, nem todos que chegam para mim saem com diagnóstico, né? Vamos pensar que de 15 avaliação, uma talvez seja para transtorno. Por quê? Tanto assim? E isso é muito sério. Por quê? Porque hoje, volto a falar, a realidade de modelo de vida também mudou. Claro. E aí, a situação do ambiente faz com que a criança se sinta desorganizada, ela não consegue ter uma estrutura emocional e isso vai refletir em 4 horas no ambiente escolar, muitas vezes, né? Falo isso quando a criança está lá com 4, 5 anos. Aí ela chega, ela não consegue lidar com aquelas frustrações, então assim, muitas vezes é a questão ambiental, sim, e não é um transtorno. A nossa vida está desorganizada, desorganizando a vida das nossas crianças. Então, infelizmente. É um índice bem impactante esse teu, assim, vamos botar de cada 15 crianças que vêm para ti, é realmente diagnosticado realmente com algum dos transtornos, né? Então, quem aí esteja nos assistindo, que seja, porque o meu neto tá demorando para falar, porque isso, porque aquilo, né? Observe, leve para você ter um diagnóstico adequado. E se sim, como essa família, né, entender aquela mente, aquele comportamento para que todos tenham uma vida, né, uma qualidade de vida realmente. A educação nesse papel, né, Cris, é fundamental. O nosso sistema de ensino não precisava passar por uma adequação. Ai, gente. Então, o que está acontecendo? Eu acho que a gente é muito atrasado mesmo. O que está acontecendo, né? Aquilo que eu já falei aqui hoje, assim, o professor ele não tem que ter receio, né, de conversar com os pais, porque o pai vai julgar, porque o pai vai falar alguma coisa, o pai vai rotular aquele professor. Não, o professor ele tem sim autonomia para falar sobre o desenvolvimento daquela criança. Sim. Ele sabe ele sabe o nível que aquela criança tem que estar, né? E se ele não está alcançando algo, precisa ser investigado. Então tem que se posicionar e tem que aprender a lidar com o resultado da avaliação, né? Então eu assim agradeço muito de coração os professores que sinalizam essa preocupação, porque eles estão abertos para aprender, Ju. Porque vamos imaginar assim, ó,
Uma coisa é o seu filho dentro da sua casa que está ali naquele ambiente. Quem é essa criança num ambiente social? Porque a escola é um ambiente social, né? Igual a gente vai para a empresa que tem que lidar com os coleguinhas aqui, né? A criança lá no ambiente social dela, que é a escola, olha quantos desafios ela tem. Isso mesmo, então né? ela tem que aprender, E quem está olhando essa criança ali? A professora, porque você não está lá dentro da escola, né? Quem é meu neto lá na escola? Será que é a mesma criança que está dentro de casa? Né? Então, esse professor é realmente a pessoa que tem condições né, que está ali todos os dias com seu filho, 4, 5 horas, e vai ter essa percepção diferente. E tem uma coisa que a gente está debatendo bastante também com os professores das séries finais do ensino fundamental, que a partir do 6º ano é uma adaptação para a criança. Né? E ele é criança porque ele tem 11 anos, ele não é adolescente ainda. Aí ele chega no 6º ano e às vezes ele tem um tamanho já mais estruturado, né? Então às vezes ele parece ser maior, né? Mas aqui ele é criança, então assim, a postura dos profissionais, dos professores no 6º ano tem que ser uma visão de atender criança. Até porque o baque maior das crianças é o quê? A transição. Porque até o 5º ano ele tinha uma pedagoga que chegava no ouvidinho dele, que era uma segunda mãe. Porque assim, a maioria lembram das pedagogas. As outras professoras já é mais difícil. Mas o pedagogo, ele faz aquele papel mais de se aproximar, que está ali. Então assim, até o 5º ano ele teve 5, 6, 7 anos, que ele começou com 4, 7 anos com um pedagogo todos os dias, uma única pessoa, um ano inteiro. E aí no 5º ano, ele vai ter uma transição, essa uma ruptura. Transição, e que muda, que a cada 45 minutos vai bater um sinal e vai trocar um personagem. E aí, qual desses que eu preciso vincular? A criança fica pedindo socorro. Esse eu não gostei. Ai, esse me chamou a atenção. E ele precisa vincular, né? Então, assim, o que eu trabalho com os professores? 6º ano, acolham as nossas crianças, atípicas ou não. Eles precisam ser acolhidos. Eles saíram do colo de um pedagogo e eles são crianças. Então, a transição vai acontecer na metade do ano. Alguns vão fazer 12 anos e está tudo bem. E aí eles já se sentiram acolhidos e eles estão numa transição e vai dar certo. Mas tem que ter esse olhar do acolher, que são crianças. E aí, sim, quem que vai conversar com o pai? O de matemática, o de português? Quem sentir a necessidade que sinalizar o atraso é que vai ser o responsável por chegar para a equipe pedagógica e dizer: eu quero conversar com o pai. Ou vamos marcar uma reunião. E tá tudo bem, né? Precisa fazer esse movimento. Não precisa achar que o problema não é meu, alguém vai fazer isso. Não. Se você, professor, sentiu a necessidade, faça o seu papel e faça bem feito. Né? É muito importante, porque assim, são etapas, né, transições ali que a criança vai passar que são importantes. E, gente, vamos lembrar aí, né, nosso período de escola. Quem que aí não tem memórias marcantes aí no período da escola, né? Quantas coisas nos marcaram, aquela figura do professor ou do próprio colega, desses relacionamentos. Uma coisa que eu sempre penso assim, Cris, é o quão fundamental é esse diagnóstico, ou esse diagnóstico que vai te dizer: não, seu filho não tem nenhum transtorno. Quanto mais cedo, quanto, né, melhor vier essa informação, e se sim, preparar esse ser, né, para viver nessa sociedade, porque essa criança, esse adolescente, será o adulto de amanhã, será o profissional de amanhã, vai ser o médico, vai ser o advogado, vai ser o motorista de Uber, entende? Ele pode ser vai o que estar ele na quiser, sociedade. né? Ele pode ser o que ele quiser, mas ele tem que ter, sim, uma família que acredita na capacidade dele e que está ali junto com ele, porque sozinho
ele vai passar muito trabalho para sobreviver às etapas. Né? Cris, para finalizar, esses transtornos, eles são mais, a gente pode dizer assim, a origem deles é genética? É genética. Genética. É genética, então ele já nasce, tem ali a genética, essa probabilidade, né? Por exemplo, o TDAH, ele tem essa genética. E aí ele é colocado num ambiente onde essa genética vai aflorar. Ele nasce e aí ele vai se desregulando com mais facilidade, às vezes pelo ambiente. Então o que a gente fala? É uma genética junto com o ambiente. O meio ambiente onde vive é que vai potencializar essa genética, sabe? Então, a questão do TEA, do TDAH, dos transtornos, se for olhar para trás, o histórico da família, alguém teve esse mesmo tipo de comportamento neurológico. Vai encontrar. É isso. E pode ser que numa segunda gestação, pode ser que tenha chance de ter de novo, ou pode ser que não, né? Também então, não assim, é regra, né? Não é regra, bem isso. É interessante. Temos o exemplo. Sempre acho que o ambiente influencia muito, assim, tem um peso grande. E voltando ali também a questão do diagnóstico para TDAH, por que a cada 15 sai um diagnóstico, né? Um laudo com indicativos? Por quê? Porque as pessoas hoje estão se rotulando, né? Como a gente já falou, só que assim, quando ela se depara, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Como é que eu estou gerenciando tudo isso? Não tem como mesmo. Tá entendendo o porquê? Porque tu precisa ter sossego, a tua mente precisa ficar mais calma, menos desacelerada. Isso não é TDAH, isso é o ambiente onde você está inserido. Quantas coisas você está fazendo ao mesmo, digamos, não é ao mesmo tempo, mas que durante o dia oscila muito, tá aqui, tá lá, pá, e tu tem que dar conta de gerenciar o tempo e vai se perder. Não tem, porque tu não depende de ti sozinha, tu vai ter que chegar em casa, tu vai ter que almoçar, às vezes alguém vai conversar contigo, vai te atrasar, tu vai chegar tarde. Então, muitas informações, às vezes, faz com que o cérebro fique acelerado e adoeça. Então, aí tem uma outra questão, Cris, que é assim, ó, o que eu observo? Eu tô aqui lembrando de pessoas que eu conheço, tá? E que, né, às vezes vem, eu acho que eu tenho TDAH, porque não é possível, eu não consigo me concentrar, não consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer, muita coisa, eu me perco, me distraio e tal, com muita facilidade, Mas aí existe um outro contexto que é ambiental, que é esse ambiente virtual, né? Porque às vezes, e acontece com todos nós, mesmo que a gente tenha um gerenciamento, em algum momento ou outro a gente se distrai e você tá aí dentro de uma espiral de um mundo muito acelerado, muito competitivo, muito de comparação, que eu vejo hoje essa coisa digital como um dos maiores problemas, tudo tem lado bom e lado ruim, no meu interessante ponto de vista, um dos maiores problemas da rede social é o nível de disparo de gatilhos em função da comparação, né? Infelizmente. E isso cria uma aceleração, porque se eu tô vendo o outro treinando, eu vou lá ver os stories do outro. O outro hoje já treinou, ele já fez isso, ele já fez aquilo, ele medita, ele isso, ele... E aí a pessoa diz assim... Não dou conta. Não consigo nem fazer a metade. Rezar o Pai Nosso. O que aquela pessoa vai sentir, gente? Uma frustração gigante, ela vai se achar... O pior das criaturas, eu não consigo me concentrar, eu não consigo fazer nada, eu tenho um problema, e aí já criou um problema. Mas aí o que tu vai dizer para essa pessoa? Desde a hora que tu acordou, o que aqui tu já pensou? E aí tu tem que fazer o exercício de voltar para trás e te valorizar. Mesmo que tu não encostou em nada, mas aqui, o que tu já pensou? Até onde que tu já foi? Porque tu tá usando o teu vai cérebro, longe, né? Então, assim, ó, te valoriza,
que tu está fazendo, não fica se espelhando no outro, mas assim, tu também está fazendo movimento. Então, às vezes precisa voltar para trás para ver a realidade, para poder valorizar quem sou eu também. Eu já tô achando que daqui a pouco vai surgir um outro transtorno aí, que vai ser um TC, alguma coisa aí, que vai ser originário aí do uso desequilibrado, né, descontrolado das redes sociais. A minha filha Sofia, por exemplo, ela deslogou o Instagram por tempo indeterminado. Ela está sem Instagram. E ela disse, mãe, pela minha saúde mental, eu vou ficar um tempo sem Instagram. Porque ela entrava ali, sabe, e passavam horas e tal, e achei interessante, assim, a atitude dela, né, de se perceber que aquilo não estava fazendo bem para ela. E já faz algumas semanas e... Porque o adolescente que ele vive nas redes sociais e vive mexendo no celular, joguinhos assim que não contribui, né? Quando ele vai para o mercado de trabalho, ele vai sentir falta dessa dependência do celular. Sim, e aí, uma vida fora da realidade, sim, aí né? ele vai ter dificuldade de fazer a função no trabalho, que ele tem que fazer com excelência para mostrar que ele é capaz, porque o pensamento dele está ali com aquele vício, né? Então, é um vício, né? É um vício, quando eu digo para os pais, pergunto, questão de telas, o uso de telas está sendo abusivo ou está sendo considerado normal? A tua opinião, pai? Não, ele fica 2 horinhas só. Pai, 2 horas do teu filho numa tela, o que ele está fazendo nessa tela? Porque existem várias coisas que dá para fazer. Não sei, ele gosta de ver videozinho, mas o que ele assiste? Não sei. Ah, os bonequinhos. Então, assim, os pais também não estão tendo cuidado nem de cuidar do que os filhos estão assistindo. E claro hoje existe até aplicativos que bloqueiam os sites. Então, assim, eu posso controlar o que a criança quer assistir, mas eu tenho que ter essa responsabilidade. Se eu não estou junto e vou dar o acesso, eu vou cuidar do assédio. Hoje já existe até isso, né? Mas, Cris, esse pai e essa mãe também não tem controle do tempo que fica na tela. Sim. Entende, gente? Eu tô falando isso porque também é a minha realidade lá em casa, né? Nós, como eu disse, outro dia eu tava conversando com um casal de amigos. Ah, é porque meu filho come porcaria. Mas quem bota a porcaria dentro do carrinho? Quem paga? Quem passa no caixa com a porcaria? Somos nós. Meu filho só quer ficar no celular, é adolescente, tem 13 anos, só quer ficar no celular, não tem interesse para nada. Quem comprou o celular foi ele, pai. Então, não se ele não sabe gerenciar... Aí ele vê um pai e uma mãe o quê? Pendurado no celular. Isso mesmo. E aí vão dar o celular porque é cômodo. Entende? Então, assim, eu ouço muitas pessoas dizerem assim, é porque essa geração, não sei o quê, essa geração... É claro que é uma geração diferente, eu não tive celular. E uma coisa que os pais têm que tomar cuidado, Jô, é que assim, a criança, vamos falar dos pequenos, 4 aninhos. A criança de 4 anos, ela tem que aprender a lidar com algumas frustrações, com o não, dizer o não e ela aceitar, entender, trabalhar essa área do cérebro da flexibilidade cognitiva. Então, se eu dou um celular ao invés de um brinquedo, o celular, ele está aqui jogando um joguinho e ele não deu conta de passar de fase. Automaticamente o dedinho vai passar para outro jogo, porque ele tem o domínio da situação. O que eu estou ensinando para o meu filho? A ter um domínio da situação, mas é passando, saindo daquela cena. E quando é na vida quando é na vida real que eu digo que não deu certo, não, ele quer sair daquela cena. Então, ele não vai aprender a lidar com aquela cena e entender o motivo e pensar e ter essa flexibilidade. Eu não estou trabalhando a memória do meu filho para ele ser flexível. Então, eu preciso ter isso. Isso é real, é mundo real. Né? Então, se eu dou um brinquedo, o brinquedo ele não consegue passar de fase, ele tem que montar, ele tem que achar estratégia, senão ele não vai conseguir. Então, precisa pensar, precisa calcular, ter estratégia, raciocínio lógico. E aqui é diferente, então assim, existem muitos aplicativos que vão favorecer o desenvolvimento da aprendizagem,
mas tem que ser monitorado e tem que ser avaliado, né? Então, existem muitas ferramentas digitais que vão contribuir para o desenvolvimento. Questões de fala, muita coisa, mas tem que ver o que está sendo oferecido. Uhum. Muito bem. Olha, aproveitamos bastante a Cris aqui, né? 11h30 já. Gente, que maravilha, né? Tivemos, assim, eu acho que um bom esclarecimento, bastante informação sobre estes transtornos, né? Que graças a Deus, os profissionais estão aí para nos auxiliar, professores estão atentos, então, assim, não entra na sua bolha aí, não se frustre, né? Se você for chamado aí na escola, estamos no início do ano letivo, né? De repente é o primeiro ano da sua criança aí na escola, professora chamar, vai, procura um profissional e, né, tenha um diagnóstico adequado e, se for o caso, né, vai ter um tratamento, vai saber como lidar com essas crianças, esses adolescentes maravilhosos. E de repente também você é um adulto aí que, né, foi o errado da turma, o esquisito da turma, vai fazer teu diagnóstico, né, Cris? Quem sabe? Então, né? Ué, eu conheci um monte de gente que foi diagnosticada já há mais de 50 anos, gente. E tá tendo uma outra vida, tá? Isso mesmo. Organizou seus relacionamentos, não conseguiu ter... Conheço gente que não conseguiu ter um casamento. Eu não conseguiu e se achava, carregou uma metade da sua vida achando que é o esquisito. A pessoa errada. Eu não nasci para dar certo. Não tenho sorte no amor. Aí vai lá, cartomante, né? Pra ter sorte no amor. Ai, gente, essa é a vida. Bora viver com informação. Cris, como que tu atende? Onde é teu consultório? Passa aí pra gente, quem, né, de repente... Então, eu estou atendendo em 5 municípios. Atendo aqui em Araranguá, na Clínica Prime. Trabalho com o Dr. Cauê, que é neurologista, então é uma grande parceria, assim, é uma honra, né, trabalhar com neuro, porque bate na porta, troca ideia, né. Ali podíamos trazer um dia aqui ele, né, junto, importante. Fazer Então, assim, essa parceria foi muito válida para mim, assim, porque eu me sinto muito fortalecida. Então, quero já aqui também agradecer o acolhimento da Clínica Prime, as meninas também ali que cuidam da minha agenda, podem ligar para lá, elas sempre dão um jeitinho em encaixar, né? Porque a gente está ali para poder contribuir. Trabalho também na clínica Soma Saúde, da Ana Paula Marcon, lá no Turvo, é uma clínica também bem procurada, tem fono, psicóloga. Então, é uma equipe que está ali também para atender com qualidade, pensando no melhor, né, para poder dar o suporte necessário. Trabalho na Clínica Integrare, da LID, lá no Sombrio, que também tem equipe multidisciplinar. E também tem o meu consultório no Meleiro, e trabalho no Jacinto Machado, no Hospital São Roque. Nossa! 5 dias da semana, meu Deus. Todos os dias, a Cris está no município. Tá na região. Isso mesmo. Muito bem. Obrigada, Cris, pela tua presença aqui, pelos esclarecimentos, para compartilhar com a gente, né? É muito importante, esclarecimentos como esses são fundamentais para a gente. Estamos sempre à disposição. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Uma próxima, vamos marcar poder outras. falar um pouquinho sobre um assunto que é tão importante, né? Para as nossas crianças que são atípicas e para as pessoas que precisam lidar com isso, né? Com certeza. Obrigada. Então tá, obrigada também.